Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui já à noite, não foi possível eu ter gravado durante o dia, mas nós estamos aqui para falar um pouco a respeito do assunto que nós começamos na semana passada. Mas antes eu quero aqui pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber notificações, deixar seu like ou, se for o caso, o dislike também a respeito daquilo que a gente conversa aqui. Deixa lá também um recado a respeito daquilo que a gente conversar lá, comenta a respeito dos assuntos que a gente tratar aqui. Mas voltando à situação que nós começamos na quinta-feira, quero aqui lembrar que nós falamos a respeito de que toda a Escritura é inspirada por Deus, baseada em 2 Timóteo 3,16. Vemos também lá que ela tem o propósito de nos ensinar, repreender, corrigir e nos educar na justiça. Esse é o propósito da Escritura, nos fazer homens e mulheres melhores. Nós aprendemos também que é importante que nós tenhamos uma identidade espiritual. E para isso, nós precisaríamos saber 3 coisas relacionadas a Deus. E hoje nós voltamos aqui para falar um pouco sobre isso. E hoje eu quero tratar a respeito da primeira coisa que nós precisamos saber relacionado a Deus com relação à identidade espiritual. Quando nós nos voltamos para Deus, nós precisamos entender que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou perfeito. Deus não fez nada errado, Deus não fez nada fora de contexto. Deus, Ele criou todas as coisas que criou de maneira perfeita. Ao ponto de que as Escrituras, no versículo 31 de Gênesis 1, diz que Deus olhou para tudo que Ele havia feito e disse que isto é muito bom, mais do que bom, isto é muito bom. Quando Deus diz isso, Ele quer dizer que a sua criação foi extraordinária. Na verdade, Deus estava dizendo ali que não tinha como encontrar um defeito na criação. É isso que Deus estava dizendo quando disse que isso é muito bom. Tá? Deus enche os olhos ao olhar para a sua criação, Ele fica maravilhado. E com certeza Adão e Eva, que recebeu de presente tudo aquilo que Deus fez lá no começo, o Jardim do Éden, também ficaram com os olhos cheios de alegria, maravilhados. E se eu e você estivéssemos lá, com certeza os nossos olhos também teriam ficado do mesmo jeito. Incrível é a criação de Deus quando a gente lê em Gênesis, no capítulo 1. Porém, agora surge uma pergunta. O que prova realmente que o mundo foi criado perfeito, como nós estamos comentando aqui? Porque, na realidade, não é o que nós vivemos nos dias atuais. Estamos em meio a uma pandemia, Covid-19 atingindo muitas pessoas, tirando entes queridos de muitas famílias, rompendo com relacionamentos. O que realmente nos prova que o mundo foi criado perfeito lá no início? Quando a gente olha para Gênesis, no capítulo de número 1, a gente, pela fé, consegue compreender que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria de uma maneira planejada, Ele planeja criar. Ele teve todo um cuidado no planejamento e Ele fez tudo perfeito. Lá nós lemos que Deus, no primeiro dia, Ele chama a existência à luz e faz separação entre luz e trevas. Então, quando o dia amanhece hoje, você pode se lembrar que um dia Deus fez essa separação entre as trevas e a luz. Já no segundo dia da criação, Deus ele chama a existência o firmamento no meio das águas e faz separação entre águas e águas. No terceiro dia da criação, Deus ele separa entre águas e porção seca. Ele faz essa separação, consequentemente fazendo com que apareça a porção seca. Então aqui no terceiro dia, o primeiro plano de Deus, ele se encontra criado, que é o céu, a terra e os mares. Nesse mesmo dia, Deus ele chama a existência e ordena, na verdade, a terra a produzir relvas, ervas, árvores de toda a espécie. Quando chega no quarto dia da criação,
Deus agora ele chama à existência o sol, a lua e as estrelas para governarem o que ele tinha criado no primeiro dia. Ele criou a luz e as trevas, porém não havia o sol, não havia a lua e nem as estrelas. Então ele cria isso no quarto dia. Já no quinto dia, Deus povoa de seres viventes o mar que ele havia criado na separação das águas e da porção seca. E no sexto dia, Deus agora chama à existência os seres viventes para povoar a terra, que no terceiro dia ele fez que brotasse relvas, ervas e árvores de todas as espécies. E também nesse mesmo dia, Deus agora chama à existência, no seu plano, ele cria o homem, ele cria a mulher e dá a esse homem e a essa mulher o fôlego de vida. E quando Deus olha para tudo isso, ele diz, isso é muito bom. Essas são as palavras de Deus. E no sétimo dia, então, Deus descansa de toda essa obra que ele tinha criado durante toda essa semana. Você consegue perceber que o zelo e o cuidado de Deus em criar todas essas coisas é perfeito? Deus não só cria, mas Deus também ele desfruta da sua criação. Deus não precisa de um dia inteiro para criar a luz e fazer separação entre trevas e luz, como foi no primeiro dia, mas Deus cria e agora contempla a sua criação. Isso ensina algumas coisas para a gente, não ensina? Legal, né? Bacana. Que Deus seja louvado por isso, que nós possamos observar mais o que está ao nosso redor. Depois de Deus cuidadosamente criar todas as coisas, Deus agora exalta o ser humano em meio a tudo que ele criou. No versículo 26 até o versículo 29 de Gênesis 1, a gente vê que Deus cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, abençoa esse ser humano e dá a esse ser humano o domínio de todas as coisas que ele havia criado. Isso é incrível da parte de Deus. Então, o homem ganha um presente ali de tudo que Deus tinha feito. Agora Deus olha para o homem e para a mulher e diz, isso tudo é para vocês. Eu criei e dou isso para vocês. Deus continua a nos sustentar e nos presentear como ele sustentou e presenteou Adão e Eva lá no começo, meus queridos. Isso é maravilhoso. Apesar de todo esse sofrimento que muitos estão vivendo, nós podemos olhar para isso e poder dizer que Deus, ele, apesar de todos os pesares, ele continua no controle de todas as coisas. Ele criou perfeito, ele exaltou o homem e com certeza ele tem salvação para o homem em meio a toda essa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Agora, é muito importante também que a gente compreenda uma coisa. Existem momentos mais perfeitos e momentos mais delicados na nossa vida. Mas quando Deus criou todas as coisas, ele não criou com duas situações, ele criou tudo perfeito. Por fim, eu quero dizer para vocês que depois de Deus cuidadosamente criar todas as coisas, depois de Deus exaltar o homem, Deus agora declara a perfeição de todas essas coisas. No decorrer da criação, do dia 1º até o dia 5º, o quinto dia, Deus declara que tudo era bom. Mas, ao contemplar o todo da sua criação no sexto dia, ele diz que era muito bom tudo que ele tinha criado, tudo que ele tinha feito lá no princípio, durante aquela primeira semana de existência na face da terra. Isso nos mostra que o mundo foi criado perfeito. Em Gênesis, o mundo foi criado perfeito. Tudo foi realizado esplendidamente maravilhoso, meus queridos. Então agora surge ainda uma outra pergunta. Se Deus criou todas as coisas cuidadosamente planejadas, exaltou o homem no meio de tudo isso e declara que a sua obra foi perfeita, por que então padecemos de tantas dores e males como nos dias atuais? Coisas que eu já falei agora há pouquinho aqui. Por que a gente sofre isso? Por que a gente passa por tantas situações difíceis e delicadas? Em meio a coisas maravilhosas também, mas por que a gente vive essas experiências ruins na vida? Essa pergunta eu quero responder ela, se Deus quiser, na próxima quinta-feira.
tá? No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, inscreva no canal, dê o seu like ou dislike, ative o sininho lá, faça seu comentário. Que Deus nos abençoe. E se Ele quiser, até quinta-feira.